Em um mundo de relações cada vez mais superficiais e efêmeras, saber quem realmente está ao seu lado tornou-se uma habilidade essencial. Talvez você já tenha experimentado a dor da traição ou a surpresa de descobrir que alguém não era quem aparentava ser. Essa experiência, tão universal quanto dolorosa, nos leva a uma questão fundamental. Como podemos realmente conhecer o caráter de uma pessoa antes de investirmos nossa confiança, tempo e emoções? Há mais de 500 anos, um astuto observador da natureza humana já refletia sobre essa questão com uma clareza impressionante. Nicolau Maquiavel, frequentemente mal compreendido e reduzido a um adjetivo que sugere manipulação, foi, na verdade, um dos mais perspicazes analistas do comportamento humano. Em suas obras, particularmente O Príncipe, ele removeu as lentes idealizadas com as quais costumamos observar as relações de poder e expôs a realidade crua de como os seres humanos realmente se comportam, não como gostaríamos que se comportassem. O que torna a perspectiva de Maquiavel tão valiosa não é um cinismo estéril, mas um realismo prático que nos protege das decepções. Ele entendeu que as pessoas raramente revelam sua verdadeira natureza em situações cotidianas, quando as convenções sociais e o interesse próprio as incentivam a mostrar apenas suas faces mais agradáveis. É nos momentos cruciais, quando certos elementos estão em jogo, que o véu cai e podemos vislumbrar quem alguém realmente é. Entre todos os momentos reveladores que Maquiavel identificou em sua análise da natureza humana, 2 se destacam como particularmente esclarecedores. Estes 2 sinais, quando observados com atenção, podem lhe poupar anos de decepção e dor, revelando o verdadeiro eu de quem está ao seu redor muito antes que você aprenda a dura lição pela experiência. O primeiro sinal revelador é observar como uma pessoa age quando não tem absolutamente nada a ganhar de você. Este é talvez o teste mais puro do caráter genuíno. Quando não há vantagem material, social ou emocional em jogo, quando não há plateia para impressionar, quando não há recompensa à vista, é aí que as verdadeiras motivações se revelam. Pense nas inúmeras interações que você tem diariamente. Quantas delas são coloridas por expectativas mútuas, trocas, sutis de benefícios, ou pela possibilidade de ganhos futuros? Em um mundo transacional, somos treinados desde cedo a investir nas relações que nos trazem algum retorno. O problema não está na troca em si. Afinal, a reciprocidade é um elemento natural das relações saudáveis, mas na dificuldade de distinguir entre aqueles que nos valorizam genuinamente e aqueles que apenas calculam o valor que podemos agregar às suas vidas. Maquiavel observou que os príncipes, e por extensão todas as pessoas em posições de influência, eram frequentemente cercados por aqueles que viam neles apenas oportunidades. Como distinguir entre lealdade verdadeira e interesse calculado? Sua resposta seria observar como essas mesmas pessoas tratavam aqueles que não podiam fazer nada por elas. Este princípio transcende o contexto político original e se aplica profundamente às nossas relações pessoais. Observe atentamente como alguém trata o garçom que lhe serve, o atendente que resolve seu problema, o colega de trabalho de nível hierárquico inferior, ou o idoso que precisa de ajuda para atravessar a rua. Estas pequenas interações, aparentemente insignificantes, são janelas para a alma. Uma pessoa que é gentil, respeitosa e atenciosa com aqueles que não podem avançar sua agenda ou retribuir seus favores, demonstra uma integridade que vai além da superfície. Este comportamento indica valores internalizados, não apenas estratégias sociais para obter vantagens. Por outro lado, alguém que reserva sua cordialidade apenas para os úteis e dispensa os dispensáveis com frieza ou descaso, revela uma visão utilitária das relações que eventualmente se voltará contra você quando seu valor percebido diminuir. É surpreendente como raramente prestamos atenção a esses momentos. Talvez porque estejamos tão ocupados gerenciando impressões e construindo redes que esquecemos de observar como os outros navegam pelo mesmo complexo social. No entanto, estes breves momentos de interação desinteressada são mais reveladores do que horas de conversa em um contexto onde há algo a ganhar. Pense em um colega de trabalho que é extremamente solícito com superiores,
mas mal consegue esconder o desdém ao interagir com a equipe de limpeza, ou no amigo que demonstra enorme interesse quando você pode ajudá-lo com um contato profissional, mas que raramente está disponível quando você precisa apenas de um ombro para chorar. Estes contrastes não são acidentais. São manifestações do caráter verdadeiro emergindo quando os incentivos para a performance social diminuem. Algumas pessoas argumentariam que tal visão é demasiado cínica, que muitos de nós simplesmente ajustamos nosso comportamento a diferentes contextos sociais sem que isso reflita uma intenção manipuladora. Há certamente uma parcela de verdade nisso. Todos modulamos nossa expressão social dependendo do ambiente. A questão não é a modulação em si, mas a disparidade gritante no nível de consideração demonstrado quando não há nada em jogo. É esta disparidade que sinaliza um padrão de comportamento fundamentalmente instrumental. O segundo sinal, revelador que Maquiavel nos ajudaria a identificar, é como uma pessoa se comporta quando adquire poder ou enfrenta adversidades extremas. Estes dois contextos aparentemente opostos, o auge e o vale da experiência humana, têm algo crucial em comum. Ambos removem as inibições sociais convencionais e permitem que as verdadeiras prioridades e valores emerjam. Dê poder a um homem e você descobrirá quem ele realmente é, escreveria Maquiavel em espírito, se não em palavras exatas. O poder, seja na forma de autoridade formal, riqueza repentina, ou mesmo pequenas posições de controle sobre outros, atua como um solvente que dissolve a fachada social cuidadosamente construída. Quando alguém adquire a capacidade de fazer o que deseja com menos restrições ou consequências, suas escolhas revelam suas verdadeiras prioridades e valores. Observe com atenção quando um conhecido assume uma nova posição de liderança, por menor que seja. Como trata aqueles que agora estão sob sua influência? Mantém os mesmos princípios que defendia quando estava em posição de igualdade ou subordinação? Usa seu novo poder para servir objetivos maiores ou para satisfazer impulsos egoístas? A transformação que muitos sofrem ao adquirir mesmo uma modesta quantidade de poder pode ser assustadoramente reveladora. Esta observação não se aplica apenas a contextos profissionais. No âmbito pessoal, situações que criam desequilíbrios temporários de poder, como quando você depende de alguém para algo importante, quando alguém se torna temporariamente responsável por seus bens, ou mesmo quando você compartilha uma vulnerabilidade, podem servir como momentos de verdade sobre o caráter de uma pessoa. Maquiavel notou que muitos líderes que pareciam virtuosos enquanto ascendiam ao poder revelavam-se tirânicos uma vez que o alcançavam. Não porque tivessem mudado fundamentalmente, mas porque finalmente podiam ser quem realmente eram sem medo de consequências. O poder não corrompe tanto quanto revela, removendo as restrições que nos forçam a conter nossos impulsos mais básicos. De forma similar, a adversidade extrema, seja uma crise financeira, uma doença grave, ou qualquer situação que teste os limites da resistência humana, também remove camadas de convenção social e expõe o núcleo do caráter. Sob pressão intensa, as prioridades são forçosamente reordenadas, e o que realmente importa para alguém se torna dolorosamente claro. Como alguém reage quando tudo está desmoronando? Mantém seus princípios ou os abandona ao primeiro sinal de dificuldade? Continua considerando o bem-estar dos outros? Ou foca exclusivamente em sua própria sobrevivência? Aceita responsabilidade ou busca culpados? Estas respostas não são meramente situacionais. São revelações de valores fundamentais que, normalmente, permanecem ocultos sob a superfície da vida cotidiana. A verdadeira importância destes dois sinais, como alguém age quando não tem nada a ganhar e como se comporta com poder ou sob extrema pressão, está em sua capacidade de ultrapassar a performance social que todos, em algum grau, mantemos. Eles nos permitem vislumbrar o caráter em seu estado mais puro, antes que tenha tempo de se recompor para a apresentação pública. Mas como aplicar esse conhecimento de forma prática em sua vida diária, sem se tornar paranoico ou excessivamente desconfiado?
O primeiro passo é cultivar a atenção plena nas interações cotidianas, em vez de se concentrar exclusivamente em como você está sendo percebido ou no que pode ganhar de uma interação. Reserve parte de sua consciência para observar padrões de comportamento nas pessoas ao seu redor. Não busque evidências isoladas, mas sim consistências ao longo do tempo. Crie oportunidades de observação em diferentes contextos. Se você está considerando uma amizade mais profunda, um relacionamento romântico ou uma parceria de negócios, busque interagir com essa pessoa em ambientes onde a dinâmica de poder muda. Observe-a interagindo com pessoas de diferentes níveis sociais ou hierárquicos. Veja como ela responde a pequenos desafios ou frustrações. Esteja atento a discrepâncias significativas entre palavras e ações. Todos temos momentos de incongruência, mas padrões consistentes onde o comportamento contradiz os valores professados são alarmes importantes. Alguém que constantemente fala sobre honestidade, mas manipula pequenas situações a seu favor, está lhe mostrando algo essencial sobre seu caráter. Preste atenção especial aos detalhes que parecem insignificantes. Como Maquiavel observaria, é nas pequenas coisas, quando acreditamos que ninguém está avaliando, que mais revelamos quem realmente somos. A maneira como alguém trata um animal, lida com um erro de um subordinado, ou responde a uma pequena inconveniência frequentemente diz mais sobre seu caráter do que grandes gestos públicos. Observe como a pessoa reage quando você estabelece limites saudáveis. Aqueles com intenções genuínas respeitarão suas fronteiras. Aqueles com agendas ocultas frequentemente demonstrarão irritação ou tentarão manipulá-lo para que ceda. Esta reação imediata, antes que tenham tempo de compor uma resposta socialmente aceitável, pode ser profundamente reveladora. Valorize consistência ao longo do tempo, mais do que gestos grandiosos. O caráter genuíno se revela na constância de pequenas ações alinhadas com valores declarados, não em demonstrações dramáticas e isoladas de virtude. Alguém que regularmente demonstra consideração em situações cotidianas é geralmente mais confiável do que aquele que faz grandes promessas ou gestos ocasionais. É importante frisar que o objetivo dessa observação não é julgar impiedosamente os outros ou buscar a perfeição inatingível. Todos nós temos falhas e momentos em que nosso comportamento fica aquém de nossos ideais. A questão não é buscar santos, mas identificar aqueles cujos padrões fundamentais de comportamento sugerem uma integridade básica e uma consideração genuína pelos outros, mesmo quando não há vantagem nisso. Também vale ressaltar que pessoas podem mudar e crescer. Alguém que demonstrou padrões problemáticos no passado pode ter evoluído significativamente. A chave é olhar para comportamentos recentes e consistentes, não incidentes isolados de um passado distante. Uma pergunta natural que surge é: como proteger-se da manipulação sem se tornar cínico ou fechado para conexões genuínas? Esta é uma preocupação legítima. O conhecimento maquiavélico, quando mal aplicado, pode levar a uma visão amarga e desconfiada da humanidade que acaba por nos isolar. A resposta está em usar esse conhecimento como uma ferramenta de discernimento, não como uma lente permanente através da qual ver todas as interações. Observe padrões, esteja atento a sinais de alerta, mas permaneça aberto à possibilidade de conexões autênticas. Lembre-se de que o objetivo não é evitar todas as possíveis decepções, uma meta impossível, mas reduzir significativamente as chances de investir profundamente em relações fundamentalmente desequilibradas ou prejudiciais. Considere também o outro lado da equação. Como seu próprio comportamento se alinha com estes princípios? Você trata com igual respeito aqueles que podem e aqueles que não podem fazer algo por você? Mantém seus valores quando tem poder sobre outros ou quando enfrenta adversidades extremas. Autorreflexão honesta não apenas nos ajuda a escolher melhores companhias, mas também a nos tornarmos pessoas mais íntegras. Esta perspectiva maquiavélica, quando adequadamente aplicada, não nos leva ao cinismo, mas a um realismo saudável que pode coexistir com esperança e abertura. Reconhecer a complexidade da natureza humana
tanto suas sombras quanto suas luzes, nos permite navegar pelo mundo social com olhos abertos, protegendo nosso bem-estar, sem sacrificar nossa capacidade de formar conexões significativas. A sabedoria de Maquiavel, frequentemente mal interpretada como um convite à manipulação, é na verdade um guia para evitar ser manipulado. Ao nos ensinar a observar para além das superfícies sociais e identificar os padrões fundamentais do caráter humano, ele nos oferece ferramentas para investir nossa confiança mais sabiamente e construir relações baseadas em uma compreensão realista, não idealizada, daqueles que nos cercam. O conhecimento destes dois sinais reveladores, como alguém age quando não tem nada a ganhar com você e como se comporta com poder ou sob extrema pressão, não é um fim em si mesmo, é um meio para criar uma vida cercada por relações mais autênticas, mais equilibradas e fundamentalmente mais satisfatórias. É um caminho para libertar-se do ciclo de decepções que tantos experimentam, por ignorarem os sinais precoces que o caráter sempre emite antes de suas manifestações mais dolorosas. Se há uma lição central a ser extraída da perspectiva maquiavélica sobre o caráter humano, talvez seja esta: a verdade raramente se esconde para sempre. Por mais habilidosa que seja a performance social, por mais convincente que seja a fachada, o verdadeiro eu de uma pessoa eventualmente se revela através de seus padrões de comportamento ao longo do tempo e em diferentes contextos. Nossa tarefa não é tornar-nos paranoicos ou obsessivamente vigilantes, mas simplesmente mais atentos e pacientes observadores da consistência entre palavras e ações. Imagine como seria diferente sua vida se você pudesse identificar precocemente aqueles que não têm suas melhores intenções em mente. Quantos anos de energia emocional, recursos financeiros, oportunidades perdidas e dor poderiam ser poupados? Que tipo de relações poderia cultivar se investisse primariamente naqueles que demonstram um caráter consistente em todos os contextos? Há algo profundamente libertador em compreender estes princípios. Quando aprendemos a ler os sinais que o caráter sempre emite, deixamos de ser vítimas passivas das intenções alheias e nos tornamos arquitetos mais conscientes de nosso ambiente social. Não podemos controlar como os outros escolhem ser, mas podemos escolher sabiamente a quem permitimos influenciar nossas vidas. Esta compreensão não nos torna manipuladores, nos torna mais difíceis de manipular. Não nos torna cínicos, nos torna realistas compassivos. Não nos isola, nos permite conectar mais profundamente com aqueles que demonstram integridade consistente. Talvez o maior presente que Maquiavel nos deixou não seja um manual para adquirir poder, mas um guia para reconhecer o caráter genuíno em um mundo de performances sociais. Em última análise, esta capacidade de discernimento não apenas nos protege, ela nos liberta para construir relações baseadas não em ilusão, mas em uma apreciação da humanidade real daqueles que escolhemos ter em nossas vidas. E nessa libertação encontramos não apenas proteção contra enganos, mas a possibilidade de conexões genuínas, baseadas em uma visão clara de quem realmente são nossos companheiros de jornada. Pois é apenas quando vemos verdadeiramente o outro, com todas suas complexidades e contradições, que podemos formar laços que resistem ao teste das mudanças de circunstância e ao fluxo inevitável do tempo. Os dois sinais que revelam o verdadeiro eu de alguém são, portanto, não apenas ferramentas de proteção, mas portais para uma forma mais autêntica de conexão humana. Eles nos convidam a olhar além da superfície, a observar padrões ao longo do tempo e a valorizar aqueles raros indivíduos que mantêm sua integridade mesmo quando não há aplausos ou recompensas à vista. Em um mundo onde a autenticidade muitas vezes parece em falta, essa perspectiva não é apenas prática, é profundamente necessária. É um convite para navegar pelas relações humanas com olhos abertos e coração atento, reconhecendo tanto os perigos quanto as possibilidades que existem quando realmente começamos a ver os outros como eles são, não como gostaríamos que fossem. E talvez seja essa, afinal, a verdadeira sabedoria por trás do aparente cinismo de Maquiavel.
A compreensão de que podemos amar melhor, confiar mais sabiamente e viver mais plenamente quando abraçamos a realidade complexa da natureza humana, em vez de nos escondermos atrás de ilusões confortáveis que inevitavelmente se despedaçam contra as rochas da experiência. Então, da próxima vez que você se encontrar refletindo sobre o caráter de alguém importante em sua vida, lembre-se de observar estes dois momentos reveladores: como essa pessoa trata aqueles de quem não tem nada a ganhar, e como se comporta quando tem poder ou enfrenta adversidades extremas. Nestas simples observações pode estar a diferença entre anos de decepção e uma vida de conexões mais autênticas e gratificantes. A escolha, como sempre nos lembraria Maquiavel, é sua, mas agora é uma escolha informada pelo conhecimento que poucos possuem e muitos desesperadamente precisam. Use-o sabiamente, não para manipular, mas para proteger o que é mais precioso, sua capacidade de confiar e se conectar genuinamente em um mundo onde nem sempre é fácil discernir a verdade por trás das aparências.